E hoje nossa live vai ser com o doutor Janderson. E aí, Opa, Janderson? rapaz. E aí, Opa, Felipe, como rapaz, é e que tá, aí, Felipe, irmão? como é que tá, irmão? Tudo bem? O que tu achou da iluminação? Cara, só que ele já faltou uns 15 minutinhos para começar a Rapaz, live. fenômeno da Rapaz, natureza, fenômeno né? da natureza, né? Não tem o que fazer, mas para tudo tem um jeito na vida. Fica até mais bonitinho, não fica aparecendo as rugas, nada. Então tá mais Porcelana. tranquilo. Porcelana. E aí, como é que tá, irmão? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Estão conseguindo me ouvir bem ou eu coloco o fone de ouvido? Será que tem necessidade? Cara, é bom Acho que eu vou colocar o colocar o fone. fone. Colocar o fone. Deixa eu colocar o fone aqui rapidinho. E aí, cara, enquanto tiver energia aqui na bateria do negócio, tá tudo certo. Vê se melhorou o retorno do E Janderson. agora? Tá tranquilo? Melhorou? Eu acho que melhorou. É porque você tava sem um fone. É, provavelmente por isso. E aí, quando tu fala, dá retorno, né? Exatamente. Isso, top demais. Só aguardar o pessoal entrar aí. Uhum. E aí, Janderson, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Estamos aqui Tudo na, certo? na expectativa aqui pra passar um conteúdo bacana. É, bom demais. A gente vai mudar as datas das lives porque a gente vai começar a fazer na terça-feira, provavelmente. Porque na sexta-feira é correria, é dia de semana e tal. E essa semana eu estava conversando com o pessoal e eles me pediram: olha, faz na terça e tal, fica até mais fácil para acompanhar. Fica gravado, mas a maioria gosta de interagir, então a gente vai passar a fazer na terça-feira. Não, ótimo. Tranquilão? Janderson, bom, pessoal, para quem está entrando, vamos começar. A ideia é Vamos? só 45 minutos, 40 minutos de live, né, no máximo. E a ideia de trazer a live de hoje foi justamente para trabalhar o tema de marketing digital, né? Tanto que eu convidei aqui, né, o nosso amigo Janderson, que é um especialista na área, nada melhor do que ele para estar aqui falando. E já que a gente está falando diretamente para provedor, né, para sistema de provedor de internet, eu acho que o Janderson, pelo que eu conheço, né, Janderson, tu é o cara que trabalha só para provedor de internet e nada melhor que tu para saber dos resultados que eles têm com marketing digital, né? Então se apresenta aí primeiro, obrigado por estar aqui falando com a gente, né? É um prazer estar conversando contigo nessa nova caminhada aí que todo mundo tá tendo, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses e eu acho que a gente vai ter, a gente já vinha tendo uma revolução, né, na questão de marketing digital, questão de vendas pela internet, a questão de comunicação através da internet, né? E agora, então, depois disso, eu acredito que mais ainda, muito mais ainda, né? Depois de tudo que vem acontecendo, acho que cada vez mais, né? E disparadamente a gente vai ter o uso da internet e da comunicação. Mas hoje a gente vai falar de marketing para provedor de internet específico, né, Janderson? Então, vou deixar tu se apresentar aí. Então, Felipe, eu agradeço aí ao provedor da X ter dado a oportunidade de a gente poder passar um pouco, né, cara, do nosso conhecimento, porque nesse momento nada melhor do que você saber mostrar o seu produto, e principalmente se falando em provedor de internet, e nada melhor, cara, do que usar o próprio produto dele para poder promover, né? Então, assim, acaba que é algo que é uma moeda de troca, né, para o próprio provedor. Só que muitas das vezes Exatamente. os provedores não utilizam desse artifício. Então, assim, o momento antes do Covid, ninguém dava a importância do marketing digital. E agora todo mundo está sentindo que tem aquela pedrazinha ali no sapato ali que tem que resolver ela, entendeu? Então, Tá assim, incomodando, como tem que você resolver. falou, a nossa agência Impulso, ela é especialista em provedores de internet, então tem mais de 5 anos que a gente trabalha com nicho de provedor de internet, então a gente tem bastante experiência e propriedade de falar como é que a gente trabalha com nossos clientes, como é que a gente é mais um braço, né? Na, Uhum. para construir um pedacinho da empresa que seria principalmente os provedores de internet. Certo. Bom, vamos começar aqui então falando.
preparei algumas perguntas, né, já com o pensamento de provedor, como se a gente vai falar um pouquinho do que os provedores passam, a necessidade que eles passam e a importância que também tem o marketing digital, né, para os provedores de internet. E tanto que eu coloquei uma frase de impacto, né, que foi que provedor de internet de sucesso tem que ter marketing digital e não só ter e saber usar ele de forma correta, que eu acho que a maioria usa, só não sabe como aplicar ele de forma certa e é isso que a gente vai hoje aqui esclarecer para o pessoal, para eles também fazer, porque às vezes o cara tá pagando marketing e nem tá sabendo usar direito, e aí eu vejo muito comentário por aí de que não funciona muito bem, a maioria usa como quase que como panfletagem o negócio, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que tu explicasse um pouquinho da importância do marketing, né? Do marketing digital que tem hoje dentro dos provedores, que tu trabalha, por exemplo, assim, qual a importância que tu vê que tem hoje para os provedores de internet? Então, cara, foi igual eu falei sobre a questão de braço. O marketing digital hoje para provedor de internet, ele é um pilar, cara. Porque para trazer cliente, principalmente que é o que mantém o provedor hoje, você tem que usar de vários artifícios. Só que a maioria das empresas às vezes preferem, um exemplo, um panfleto do que aquele dinheiro de panfleto investir em mídia, entendeu? Então, assim, o marketing ele não serve simplesmente para vender, ele serve para aproximar as pessoas. Então, é igual o Uhum, nosso amigo Marcos aí, que é um parceiraço aí de provedor de internet também, tá falando de audiência, cara. Então, você tem que ter uma audiência. Você tem que comunicar com o seu cliente, você tem que estar perto dele, entendeu? Então, assim, o marketing digital, ele não é simplesmente para vender. E às vezes as pessoas fazem isso de forma muito errada. Então, tipo, é um gasto, eu vou estar colocando um dinheiro ali que não vai ter retorno, mas, cara, tudo tem que ser feito com estratégia. Então, sem estratégia, nada funciona. Uma empresa não funciona, um uhum. marketing não funciona, nada funciona. Entendeu? Se quer dizer, se não for pensado para que tu vai usar, não resolve Não nada. funciona, não resolve nada, não vai Exatamente, servir para grande coisa. exatamente. O marketing digital eu vejo muito isso e vejo muito forte dentro dos provedores é que aquela coisa assim, eu vejo o que o outro está postando, eu vou lá, eu copio o que ele está postando, faço mais ou menos igual e posto, achando que o sentido da coisa está na postagem, e na real não está. Tá o trabalho que vai dar resultado é o que está feito por trás. Então, eu vejo muito provedor de internet acompanhando empresas maiores de internet, por exemplo, assim, ele está postando isso. Então vai lá e posta também. Ele está postando aquilo. Vai lá e posta também. Mas não faz sentido, na real, né? Tu só copiar e colar. Eu sempre falo isso, né? Que hoje em dia a gente tem uma diferença entre tu acompanhar e olhar e clonar o trabalho do outro, né? Então tem muito clone hoje em dia. A pessoa vai lá e clona, faz igual e quer ter o mesmo resultado e aí aplica e não sabe por que não tem o mesmo resultado, né? Não entende por que não tem o mesmo Exatamente. resultado. Exatamente, porque a maioria das vezes a pessoa ela olha pro concorrente e fala assim, cara, se ele tá fazendo, eu vou fazer da mesma coisa. Mas só que aqui na Uhum. agência, Felipe, a gente olha muito pro concorrente. Quando a gente vai fazer um trabalho para um cliente, a gente olha muito pro nosso concorrente, vê o que ele tá fazendo realmente. Sabe para quê? Pra gente fazer melhor, cara. Então a gente tem que se diferenciar, porque se a gente fazer a mesma coisa, a gente vai ser mais um no meio de muitos, entendeu? Exatamente. E aí as pessoas também eu acho que não levam muito em consideração, os provedores de internet, que é a questão de estudar o público-alvo, né? Porque para cada campanha tu tem um modelo de público, tu tem que a gente agora ia entrar naquela coisa assim, qual que é a situação atual dos provedores, né? Na questão de marketing digital. Eu acho que está muito vinculado a isso. É aquela coisa do achismo, do copiar, né? De fazer um clone lá do concorrente, de achar que o cara está indo bem, eu vou fazer igual. Vou fazer uma campanha, não ter uma consciência que campanha de marketing digital ele serve para aproximar o cliente e não para simplesmente para vender. Né? E eu acho que estudos hoje, o que vocês levam em consideração se for fazer uma campanha de marketing, por exemplo, para cidades diferentes? O que vocês levam em consideração hoje para aplicar uma campanha de marketing para ela ser válida para um provedor, para ela dar resultado? Porque o copiar e colar não funciona, né? A gente já sabe disso. Então, que estrutura vocês montam hoje para que o provedor consiga ter o resultado bom? Cara, tudo é baseado em dado demográfico, na verdade. Porque não adianta nada, Aham. igual você falou, cara, eu copiar e colar, sendo que, um exemplo, numa cidade A,
tem um perfil de pessoas e na cidade B tem outro perfil, cara. Então, assim, não adianta eu tentar vender para uma cidade que é de interior a forma que eu coloco para uma grande metrópole, porque não vai funcionar. Então, a gente tem Aham. que exatamente especificar o nosso perfil do nosso cliente. E é muitas das vezes que os provedores, principalmente, os provedores da maioria das empresas erram. Eles tentam colocar que o produto vai servir para todo mundo, mas não serve. Então é a mesma coisa da gente vender um sapato número 36 para quem calça 38. Não vai servir, Entendi. a pessoa Não não vai vai. gostar. Vai dar um calo no pé, ou às vezes vai ficar folgado e não vai servir, entendeu? Então, assim, para parametrizar cidades, a gente usa muitos dados, e principalmente os dados demográficos. Porque um público A é Uhum. diferente do público B. E não adianta você pegar a mesma campanha e jogar para um outro cliente, que não vai funcionar. Então a gente tem que ter Uhum. estratégia, e são estratégias que são elaboradas diariamente, cara. Que não adianta você simplesmente botar algo para rodar e achar, ah, beleza, vai dar certo. Que não, cara. Até dar certo, eu cito o exemplo, o marketing digital ele é como uma construção de um prédio. Você acha que um prédio da nossa agência são 18 andares lá? Você acha que aquele prédio lá foi construído do dia para a noite? Não, não é. 18 andares? Você acha que foi um andar por dia? Não, cara, leva tempo. E o que a maioria das vezes as pessoas não entendem, que todo o processo, eu falo que é um casamento. Quando você, cara, você primeiro namora para depois casar, é a linha, né, cronológica ali. Alguns É. atropelam o processo, mas é a mesma coisa, cara. Então tem que ter uma fase de maturação em tudo. Tudo tem uma fase de maturação. Então o que que acontece? A maioria das vezes as pessoas não observam esse tipo de processo e tenta atropelar e acha que vai funcionar para todo mundo, mas não é assim. Não Entendeu? é E com a assim. experiência que a gente tem hoje de mercado, e principalmente se tratando de provedor de internet, cara, não é assim. Você tem que trabalhar uma estratégia, você tem que ser muito analítico nesse momento. Entendeu? Exato. Então, com base nisso, aí sim, cara, você consegue traçar um objetivo e atingir uma meta. Muito bom. Na verdade, em alguns casos que se observa muito, além da copiar, deles copiarem, por exemplo, assim, é o provedor de internet contratar uma empresa e pedir para a empresa, olha, eu quero para tal dia, acaba virando panfleto online, né? Aí a empresa de marketing que ele contrata é uma empresa que ela não faz o processo como tu falou. Ela não vai lá estudar o público, ela não vai dizer assim, cara, qual é a média de público daquela cidade, né? Qual é o perfil do público, qual a idade daquele público. Ela simplesmente faz o que o provedor pede e é isso aí. E aí, outro quesito, porque às vezes o provedor não sabe porque não tem resultado, né? Não sabe porque não está vendendo, não sabe, não é nem essa questão de venda, não sabe nem o porquê que o cliente está pensando, o que ele está fazendo. E o marketing digital envolve tudo isso, não é só venda, né? É É. relacionamento, cara. Exatamente. O que eu mais vejo nos provedores de internet é que quando se faz algum tipo de consultoria, quando se vai para dentro dos provedores de internet para fazer consultoria ou mentoria, por exemplo, assim, eu vejo os provedores hoje com uma estrutura de fibra ótica gigantesca, quilômetros de fibras prontas, as caixas prontas para receber cliente, e às vezes tem meia dúzia de cliente, ou às vezes nem tem cliente, né? E aí eles tipo assim, muito pouco cliente plugado e tal. E por que que isso acontece? Por que que esses provedores de internet trabalham dessa forma? Né? E eu vejo muito isso acontecendo, né? O cara vai lá, fibra um monte, uma estrutura gigantesca, gastou uma grana e ele vai lá, meia dúzia de clientes, daqui a pouco ele está fibrando outro lugar e aquilo não vende, não sai do lugar. O que que tu tem para dizer para essa galera que faz isso? Então, cara, sobre principalmente essa questão de o cara sair fibrando, o cara montando rede, ele tem que ter dois pensamentos, cara. Eu falo, eu vou ter cliente para aquilo? E dois, cara, saber fazer o investimento da forma correta. Porque a maioria das vezes, igual você falou, o cara pega e puxa uma mega estrutura, sai puxando, onde é que ele nem sabe que se tem público ali para poder ele atender. E outra, o cara esquece do principal, cara, a venda. O cara tem que começar a vender. No primeiro dia que ele começou a pensar em puxar um cabo, ele já tem que começar a vender. Ele tem que fazer uma pesquisa de mercado, ver se realmente naquele local vai ter público para ele atender. Porque pensa comigo, Uhum. se eu vou para uma cidade A e chego lá e só saio puxando o cabo, cara, e ninguém me compra. Agora eu pensando do outro modo, cara, eu chegar naquela cidade fazer uma ação, uma mega ação, eu faço ação em rua, eu faço a questão do marketing digital, eu boto campanha para rodar, eu boto para ver se as pessoas têm um interesse.
Aí sim você vai saber, cara, aquele local ali eu posso ir que realmente eu vou ter oferta e procura ali, né? Então as pessoas Uhum. vão começar a me comprar e eu vou começar a passar minha estrutura para ali. O problema é que os caras atropelam o processo e acaba que esquece do marketing. Cara, marketing eu não Entendo. falo só é campanhas online, eu falo o marketing em si da empresa. O cara tem que se vender, mas cara, ele tem que se vender da forma correta e não Saber se simplesmente vender. chegar panfletando tudo aí e sem saber se vai ter resultado. Então tem que ser feito um estudo e principalmente para saber se realmente compensa. Aí o cara pega e gasta fortunas, 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 porque não é barato, né? Não é Gasta barato. fortuna em estrutura e esquece do principal, a venda. A Então venda. tem que ser algo que tem que ser pensado casado. Exato. Então, tu diz que antes de fazer uma estrutura de fibra, puxar lá para começar a vender, para começar a instalar ou pensar em puxar fibra, fazer primeiro contrata a agência que é para fazer um estudo do mercado, né? Primeiro ponto, Exatamente, cara, fazer um estudo do exatamente mercado. isso. Vocês conseguem fazer um teste hoje? Por exemplo, assim, eu vou puxar para tal lugar, vocês como agência conseguem fazer um teste para saber uma média de vendas, para ter, por exemplo, assim, cara, tu tem chance disso, disso e disso, para ter números antes de começar a gastar dinheiro puxando fibra, por Não, exemplo. é igual a gente trabalha principalmente no Facebook, cara, é por interesse. Então a gente tem que Uhum, saber se tem pessoas interessadas ali. Então pensa comigo, pô, cara, eu vou fazer uma campanha ali para ver se tem pessoas interessadas no meu produto. Então a gente já uhum, trabalhou com muitos provedores de internet em que sentido? Cara, a gente quer ir para um bairro, a gente quer ir para uma cidade e como que a gente pode fazer algo para saber se tem interesse? Eu falei, cara, vamos botar uma lista de espera e lista de interesse para a gente saber se tem pessoas que ali vão querer comprar o nosso produto. E aí sim, sim, depois de a gente analisar um relatório, analisar os dados, a gente vai falar, cara, compensa. Mas é algo que você tem que pensar muito, Felipe. Não é algo que você vai, tipo, atropelar. Você tem que pensar para você falar, sim, cara, compensa. Beleza? sim. E aí já sai vendendo antes mesmo de começar a fibrar o negócio. Exatamente, exatamente. Já tem que começar casado, cara, que não adianta você pegar e só fibrar. Ou também o contrário, Uhum. só fazer campanha de marketing e demorar a colocar, entendeu? Então a gente tem que saber, porque a maioria das vezes, cara, o cara vende demais e não tem rede para atender para quem ele vendeu, entendeu? Aí são duas coisas Sim. que tem que ser pensada. Então, cara, vamos trabalhar com estratégia que a gente consegue chegar lá. E é assim que a gente trabalha atualmente. Entendi. Show de bola, né? Eu vejo também muitos provedores, por exemplo, assim, confundindo, né? Confundindo a questão de redes sociais. Usando como se fosse, a gente até falou antes, né? Com uma questão de panfletagem e é uma atitude até ruim. Por exemplo, assim, eu vejo muito provedor de internet usando o Instagram, não usando o Facebook, achando que Facebook é passado, não funciona mais. E aí, quando tu vê, eles não têm uma comunicação com o cliente saudável. Comunicação que eu falo no sentido assim, tem uma resposta do cliente. A maioria dos provedores de internet que eu vejo hoje eu já não tenho Facebook mais porque eles vão me xingar, né? O cliente vai me xingar. Exatamente, eu vejo muito isso. E eu prefiro nem ter, que é para não ter que ouvir bobagem do cliente, né? E aí, se tu vai analisar as reclamações, por exemplo, assim, a pessoa tem lá 200, 300, 500 clientes, e desses 500 clientes eu vejo, assim, pela análise, 5 ou 6, né? Que respondem, reclamam. Reclamar sempre vai reclamar, né? A gente sempre vai. Qual que é a postura hoje que o provedor da internet teria que ter em relação a isso? Tipo assim, tanto pelo uso do Facebook, pelo uso do Instagram, mas eu acredito que teria que ter uma resposta para isso. Ao invés de fugir do cliente, eu até postei algo esses dias parecido, né? Para de fugir do teu cliente e responde ao teu cliente, né? E a maioria dos provedores hoje fogem do cliente com medo de que, vão me queimar na rede social, eles vão difamar minha empresa, né? Eu vou perder cliente, e na real tá perdendo muito mais, eu acredito. O que tu tem a dizer em relação a isso? Então, Felipe, é aquela velha questão, cara, se eu corro do meu cliente, ele nunca vai querer estar comigo, não é verdade? Então, assim, o É verdade. feedback, cara, o feedback é a parte mais importante de um negócio. Então, cara, a pessoa tem que falar, se ela falou algo, um exemplo, numa rede social, principalmente no Facebook, vamos dizer, que tá ruim, não tá bom, cara, o que o provedor ou a empresa que tem uma página na internet, ela tem que fazer? Cara, responder. Se a empresa está ali para prestar um serviço, ela consegue resolver o problema do cliente. O problema é que a maioria das vezes o que as empresas fazem? Ficam com medo, coagido, fala, cara, eu não quero
responder porque senão vai ficar feio. Não, cara, muito pelo contrário. Se você deixar as pessoas sem resposta, é pior. Então resolva, cara. Se prontifique, vamos resolver seu problema. As pessoas estão ali, elas vão xingar, cara, mesmo. Elas vão descarregar toda a raiva que ela tá de algo que é bem, às vezes pode ser simples. Então, E nesse. através do Isso. suporte, através de algo que o provedor ou a empresa pode fornecer, resolve o problema da pessoa e você vai tomar um teste de qualidade, você vai tomar um joinha lá, porque resolveu o problema. Porque eu falo, Uhum. é melhor você resolver um problema do que você deixar aquele problema denegrir a imagem da sua empresa. A pessoa botar Exatamente. negativar a sua empresa lá por questão de falta de resposta. Exatamente, porque quando tu deixa de responder, na minha opinião, né? Quando tu deixa de responder, tu tá negligenciando, tu tá ignorando o cliente, o que é bem pior, eu acredito. E aí tu não, nem tá sabendo o que ele tá falando. E aí sim ele tá te queimando com um monte de gente lá fora, né? Dizendo assim, pô, os caras nem me responder, responde, sabe? E aí acaba atingindo muito mais pessoas, né? Porque eu acredito que quando o cliente posta lá que ele tá uma reclamação e tu dá uma atenção para ele, que hoje todo cliente que reclama, na verdade, ele está em busca de atenção, né? Então, assim, ele busca uma atenção ali, ele quer que solucione o problema, mas a maioria está em busca de atenção. Essa busca de atenção do cliente, você dá uma resposta, ser atencioso com ele e dar a volta por cima, mostra que a tua empresa está preparada para aquilo ali, né? Mostra para quem Exatamente. está vendo ali que, opa, teve uma reclamação, mas os caras deram um jeito aqui, sabe? Os caras, é sinal que eles estão preocupados com a gente, né? Estão preocupados com o cliente. Exatamente. É igual o Ah, nosso amigo Luciano aí falou aí, ó. Se você não ouve o seu cliente ou o seu público, o seu concorrente vai ouvir. E com vai ouvir, certeza, cara, exatamente. foi magnífico, Luciano, isso que você falou. Por quê? A maioria das vezes, cara, são águias. Então todo mundo tá ali em volta querendo pegar aquela presa. Então, se o cliente está insatisfeito, a maioria das vezes tem alguém olhando ali, ó, exatamente o que o Luciano falou, cara, eu quero aquela pessoa. Entendeu? Então, o que Exatamente. que acontece? Cara, as reclamações que o cliente tem com o provedor, com a empresa, cara, aqui dali é ponto de melhoria. Então, cara, pô, a gente tá errando É um nisso, a gente feedback. tem que consertar isso. Então, o feedback, cara, nada mais é que, cara, um ponto que você tem que ser melhorado. Então, é bom você ter, é Uhum. bom você ter responder, ou você responder. E outra coisa, que você falou sobre a questão de o cara falar, mas ninguém usa o Facebook morreu, agora é só Instagram. Muito pelo contrário, Felipe. Pelos dados demográficos que a gente vê aqui, principalmente com os nossos clientes, cara, o Facebook é uma das portas que mais traz oportunidades. Por quê? O É. Facebook ele é para pessoas que são mais velhas, né? Vamos dizer assim, pessoas mais conservadoras, pessoas que gostam mais do Facebook são pessoas mais velhas. É normal. Então você tem que trabalhar o seu conteúdo para aquela pessoa, para você chegar naquela pessoa. E não a forma que você trabalha no Instagram, porque o Instagram é para pessoas jovens. Então as pessoas gostam de ver coisas no Instagram. E, cara, Uhum. YouTube também é a mesma coisa. Tudo tem que ser trabalhado de uma linguagem diferente. E o problema é que o cara faz o quê? Vê o feed bonitinho lá do outro lá e quer fazer a mesma coisa, quer botar preço, encher de sol, coloca preço. Cara, não. As pessoas. A rede social ela é um lugar pra quê? Socializar, cara. Fazer relacionamento. Entendeu? Com as pessoas. Exatamente. Então os clientes, eles têm que estar, cara, muito bem antenado com você, não simplesmente na parte de venda, mas, cara, o que que você tem para falar? Pô, principalmente de provedor de internet, cara, você, quando lança uma série, cara, pô, indica uma série pro cara, indica um filme legal, indica música. Cara, são coisas para atrair a pessoa para perto. E se a pessoa não tem internet, o que que ela vai fazer? Vai querer contratar a sua internet para poder ver aquele filme. Se você dá uma garantia de internet de qualidade através de um produto de terceiro, tipo Netflix, cara, Netflix é uma porta gigantesca que a maioria dos provedores ignoram. Ignoram, cara. Olha Fala, só. é exatamente o que a gente mais. Cara, vamos fazer algo voltado. Não, mas eu não curto muito Netflix. Cara, não é porque você não curte que seu cliente não curte. Você tá entendendo? Então acontece a maioria dos. Cara, você tem que usufruir das redes sociais de maneira estratégica. E não simplesmente pegar lá e fazer panfletagem. Que o Facebook ele vai entender o quê? Ele falou, cara, isso não é relevante para ninguém. Então você tem que saber atrair o cliente. Todo cliente ele passa por um funil, cara. Todo. Qualquer cliente, ele sempre passou por um funil. Que ele chegou numa etapa ali que ele falou, cara, que ele não conhecia o seu produto, mas seu produto chamou a atenção dele. Depois de um Uhum. tempo, o seu produto despertou um interesse nele. Cara, depois um desejo, cara, pô, eu quero contratar.
E por último, o cara vai tomar uma ação. Então, assim, não adianta você tentar vender de cara. Cara, você tem que conquistar a pessoa. Eu cito muito que o marketing é um relacionamento, cara. Não adianta você chegar e falar, já, vou casar com uma pessoa. Não, cara, você tem que conquistar, você tem que Tem que namorar, conquistar. você tem que conhecer a pessoa e depois casar. Então, o que que acontece? O provedor erra nisso, cara. O provedor vai ao contrário, tenta vender, tenta panfletar e, cara, não é, assim não vai funcionar. Assim não vai Não vai, funcionar. né? Eu sempre falo que é aquela coisa assim, provedor de internet vende uma coisa só. Internet é igual para todo mundo. E o Todo cliente já mundo. percebeu isso. Internet é igual para todo mundo. Você não vende um negócio diferenciado tipo assim, Nike e Adidas. Não. Não. Você vende internet. Internet é internet, é igual para todo mundo, né? E o que que diferencia isso? Né? O que a empresa está levando de diferente, na verdade, né? Hoje a gente já fala em marketing de diferenciação, justamente eu acredito que por isso também, né? Já é um digital diferente. Por quê? Porque, cara, o que tu tá levando pro teu cliente? Que nem tu falou assim, cara, o Netflix é uma porta aberta, gostei do que tu falou, porque realmente é isso. Às vezes a pessoa tá olhando, ela sabe que é a tua empresa, mas ela tá cansada de olhar a empresa. Eu vejo muito isso, porque toda vez que a empresa X aparece, ela está aparecendo com uma propaganda numa promoção. Tipo assim, 50 mega por R$ 129,95. Né? No, a maioria aparece assim, 99%. E às vezes o cliente, ele não te segue pelas promoções. Porque, vamos falar a verdade, depois que eu adquiri a internet, sabe quantas vezes eu vou olhar o meu plano de novo se a internet estiver funcionando bem? Nunca mais. Nunca mais. Só vou olhar o boleto no final do mês. E aí é uma escolha, eu acredito que cada provedor tem, onde o cara vai sentir raiva de pagar o boleto e vai se sentir agradecido de pagar o boleto. Exatamente. É na Tem hora uns que que você sentem vê, raiva. funciona. Exatamente. Exatamente. E o que que acontece, Felipe? A maioria das vezes, cara, atualmente diminui o preço, né? E vai ter que aumentar a banda. Então, cada vez mais o preço vai ser menor e a banda vai ter que ser maior, cara, porque a tecnologia, ela tá vindo com tudo. Então, não adianta Exatamente. o cara tentar bater muito em preço, ele tem que bater em qualidade. Ele tem que bater em qualidade o que ele vai mostrar pro cliente dele. Porque se ele for só com preço, cara, preço não vende. Não vende. O cara, principalmente internet, o preço, cara, o preço ele tem que ter, você tem que ter valor na sua empresa, porque preço ele vai para qualquer um. É igual você falou, a internet é igual para Exatamente. todo mundo, cara. Agora a diferenciação do seu da sua internet, da sua empresa, do relacionamento da sua empresa com o cliente, ele tem que ser diferente do outro. Entendeu? E é isso que É a o maioria das que. vezes as pessoas esquecem. Exatamente. Se a gente fosse dar um exemplo muito nítido aqui, para quem tá ouvindo a gente, está assistindo, por exemplo, assim, quando você vê alguém que está com o telefone da Apple, com o símbolozinho da maçã lá, o que que você pensa em relação àquilo? Quando você olha para a pessoa e ela tá lá com o telefone da Apple, ainda mais se aparecer quatro câmeras atrás. Fala, Cara, foi caro, muito caro. exatamente. Mas o que que tem por trás? É a marca. A marca, o que que a marca está representando da Apple ali? O que que ela está comunicando para aquela pessoa? Entendeu? A marca comunica ali naquele momento. Não é a pessoa que está segurando o telefone, e sim a marca que está na mão dele. Né? Por quê? Porque a Apple criou uma estrutura realmente que comunica para as pessoas o quê? Poder. Poder. Né? De certo? Poder, exatamente. Poder aquisitivo, não importa o que a pessoa é, mas se ela está segurando um iPhone, é um iPhone, sempre vai ser um iPhone, né? Então, é exatamente por Não quê? é um Porque a marca está celular, falando não é muito um mais. celular, é um Não é um iPhone. celular, é um iPhone. Exatamente, não é um celular, é um iPhone. A mesma coisa, talvez hoje, a gente está falando em marketing de relacionamento, né? Que todo marketing é de relacionamento, na verdade. E é o que menos as empresas, eu vejo 90% das empresas não fazendo. Relacionamento. Porque, na real, a Apple lançou o iPhone para ter o quê? Um relacionamento com o seu cliente. E ele fidelizou através do quê? Do relacionamento. E é o que eu vejo que as empresas não vêm fazendo hoje, né? Que é o que as pessoas querem. Tu falou do Netflix, imagina só se você se torna para o seu cliente, né? Se torna para o seu cliente o cara que está sempre anunciando quando cai uma série nova no Netflix. Ou um filme novo, uma série nova. Olha que loucura isso que tu falou, eu fiquei pensando aqui. Né? Cara, o teu Exatamente. cliente não vai mais te ver como uma empresa de internet. Não. Ele vai te ver como o quê? Cara, é o cara É das um gosto de novidades. você consumir novidades, exatamente, cara. Igual, às vezes, Exatamente. você passar a maioria dos feeds do provedor, tá lá preço estampado, cara. Muito preço, 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 Exatamente preço, isso. preço. Aí a pessoa fala assim, cara, meu Deus do céu, não quero isso aqui. Aí deixa de seguir, deixa de ver. Quando vê alguma coisa, não quer olhar, fala que vai falar de preço, entendeu?
Exatamente. Olha como isso é poderoso, né? Às vezes a gente. E uma coisa muito simples, é por isso que o olho do marketing, né? O olho do marketing em cima de qualquer negócio, principalmente do provedor de internet, né? É como a gente falou, tu só vende internet, tu não vai vender outra coisa ali. E na real, as empresas de internet ainda não perceberam, né? A grande maioria, de que elas entregam sim a internet, e aí hoje entregar a internet é o mínimo que elas podem fazer, e uma internet de qualidade já é algo um pouco melhor, e criar um relacionamento é o futuro. E igual o Marcos falou aí, ó, fala das campanhas da Nova. A gente, nossos clientes mais assíduos aí hoje é a Nova, né? A Nova Conexão com Aham. você. Ah, então, o que que acontece, cara? As campanhas deles são magníficas. Por quê? Além da gente prestar um serviço, cara, a gente gosta de estar muito próximo. Então, tudo que eles vão fazer, a gente fala que a gente presta uma consultoria, cara. Por quê? A gente auxilia, dá o nosso aval, fala, cara, ficou bom, melhora isso, melhora aquilo. E assim, o que que eles pensam? Cara, eles trazem muitas pessoas para perto. Então eles fazem aqueles flash mob. Cara, quando tem uma campanha de Dia das Mães, eles fazem um evento bacana para as mães. Então assim, eles fazem essa aproximação, esse relacionamento, ser cada vez ser mais próxima com o cliente. Não simplesmente, eu vou te vender. Porque igual você falou, cara, depois que você está na internet já era. Já era, a pessoa, se você está fornecendo internet boa, a pessoa nem quer nem saber de você. Pô, cara, mas se você, além de fornecer uma internet boa e ainda fizer um relacionamento bacana com o seu cliente, cara, o seu cliente vai ser o seu melhor vendedor. O seu melhor Exatamente. vendedor vai ser o seu cliente. Na hora que a pessoa perguntar, pô, cara, eu tô querendo ensinar uma internet. Cara, você pode ir na internet X. E na Nova é desse jeito, cara. Os números de indicações de clientes são surpreendentes. O Marcos mesmo ele pode falar isso numa próxima oportunidade. Porque as pessoas sentem aproximado da empresa. Então você tem que trazer esse relacionamento para perto. A gente fala muito, cara, relacionamento, relacionamento, é porque é o que funciona. Se você simplesmente esquece do cliente e nunca mais fala com ele, cara, vai vir a outra empresa e vai querer um relacionamento com aquele cliente. Exatamente. Vai E entregar aí, mais do cara, que só internet. exatamente. Então é isso que os provedores de internet, as empresas têm que pensar, cara, eu tenho que estar próximo do meu cliente. Eu não posso esquecer o meu cliente. Porque depois que ele pagou, cara, aí que eu tenho que estar perto dele. Porque ele não vai me abandonar. Mas se eu não estou perto, ele vai me abandonar, com certeza. Exatamente. Se fosse falar em questão de custo hoje, o maior custo está em conseguir o cliente. E a maioria abandona depois que consegue. Exatamente, cara. A gente fala que, principalmente quando a gente faz uma campanha de marketing, a gente tem que trabalhar muito a questão dos atendimentos, cara, que não é a mesma coisa de uma loja física. E o problema é que a maioria das vezes, quando você faz uma campanha, ou os clientes fazem alguma campanha, eles não sabem tratar essas pessoas que vêm da internet. E acaba perdendo. E nessa hora que perde, cara, cada cliente que veio através de uma mídia digital, ou qualquer outro canto que seja, teve um custo. Teve um custo, cara. Tudo tem um custo. Então a empresa tem Uhum. que pensar no custo sim, para poder investir da maneira correta e ser inteligente na hora de agir. Entendeu? Ser mais estratégico no sentido, né? Ser mais Exatamente. estratégico na hora de montar uma campanha e tal. Claro, como eu falei aqui no início, né? Quando tu vai começar uma campanha, tenta buscar uma empresa que realmente saiba fazer a campanha, né? Porque hoje eu vejo que hoje está muito fácil de encontrar pessoas que trabalham com marketing digital, né? E Sim, eu sempre falo aqui que assim, gente, todo mundo faz marketing digital. É a mesma coisa de vender internet. Todo mundo vende internet. Mas sempre tem o cara que é especialista. E o marketing digital também. Tanto que tu está aqui falando comigo hoje, né? Porque eu considero vocês especialistas em marketing digital para provedores de internet. Por quê? Porque vocês escolheram um ramo que é o único para provedor de internet. Né? Então vocês entendem muito bem daquele assunto. É diferente daquela empresa que faz para Coca-Cola, faz para Pepsi, daqui a pouco está fazendo para uma empresa de tênis, daqui a pouco está fazendo para uma empresa de camiseta. E aí, cara, como é que uma empresa dessas consegue estruturar e estudar um público-alvo? Ela não vai entender, ela vai entender de fazer desenho bonito e talvez uma campanha lá mais ou menos. Mas assim, é diferente da quando tu pega uma empresa que só trabalha com aquilo, é específico, que nem vocês fazem, né? Então, se eu fosse hoje recomendar alguém, contratem quem tem experiência no ramo, né? Quem é especialista. Porque, cara, é igual o médico. Se você tá com dor no olho, você está com problema no seu olho, e você vai para o hospital e você é atendido por um clínico geral, meu amigo, a chance de dar merda
É quase que 100%. Porque é um problema que tu vai ter que contratar um especialista para resolver. Ninguém vai no açougueiro resolver no molho. Então, assim, né, não tem como. Por quê? Porque o clínico geral vai dar uma olhada e vai dizer assim, primeiro que ele nem vai te atender, né? Ele vai te atender, talvez dependendo do médico, mas ele vai dar uma olhada e vai dizer assim, cara, especialista, meu Procura um amigo. especialista. Exatamente. Por que que se contrata um especialista? Porque o cara é o quê? Cirúrgico, cara. O cara vai lá e vai dizer assim, cara, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó, acabou. Pode mandar ver que é garantido, né? E a maioria das pessoas não consegue perceber a importância que é ter um especialista, seja dentro da empresa, seja dentro do negócio, né? E acaba fugindo disso por causa de, muitas vezes, aquele pensamento assim, mas... E nem é que a empresa seja mais cara, mas vamos dizer assim, daqui a pouco um pouco a mais, os caras querem um plano aqui de 1 ano para trabalhar comigo, que tu falou da questão do longo prazo, né? Não se constrói um prédio de dia para noite. E aí o cara foge disso porque, vai que não dá certo, eu não quero contrato, não, eu só mando fazer quando eu preciso. E aí o cara não entende porque não tem resultado. É óbvio, não é especialista e provavelmente esse cara também não é especialista em internet, né? Não precisa nem Exatamente. falar. Exatamente. É. E olha só, o que que tu tem para dizer para essa galera hoje que tá aí assistindo a gente, tanto de provedor, umas dicas bem simples assim de como usar o Instagram, como usar o Facebook também. Então, cara, é muito simples, Felipe. É porque a maioria das vezes as pessoas não prestam atenção, cara. Igual eu falei no começo, cara, o Instagram, as pessoas gostam de ver fotos. As pessoas estão lá para ver fotos, imagens. Uhum. Então, um exemplo, o público novo, o público mais jovial, né, que a gente fala, eles estão mais no Instagram, cara. Então, pô, o que tá em alta? Cara, série, vídeos, filmes. Então, assim, essa pessoa vai curtir isso. Você tem que trabalhar a linguagem, cara, de acordo com a mídia. É igual o Facebook. Eu falo que o Facebook é um pouco mais conservador porque cara. As pessoas mais velhas estão no Facebook. A gente que trabalha com marketing digital, a gente vê os dados demográficos e fala, cara, aqui a gente não pode deixar de trabalhar porque tem pessoas que gostam do Facebook. Pessoas que estão no Facebook. Não são as pessoas mais novas, mas são pessoas de mais idade, cara. Estão no Facebook, entendeu? É igual eu falo um exemplo ali do YouTube. Cara, a maioria do YouTube que está atualmente são crianças. E ninguém percebe isso. Entendeu? Então, assim, Uhum. tem uma certa resistência em poder falar de conteúdo no YouTube? Tem, cara, porque você tem que dosar também, entendeu? Porque é um público muito diversificado, mas a maioria que a gente vê são crianças. Então, assim, cara, você tem que trabalhar o conteúdo certo para cada mídia. E não é simplesmente, eu vou panfletar. Não, cara. Você tem que fazer um estudo, você tem que verificar o público. Cara, você tem que ter definido quem é o seu cliente ideal. Você definiu quem é o seu cliente ideal, cara, você vai conseguir ter uma estratégia correta. Mas se você não definir quem é o seu cliente ideal, cara, você pode ter certeza que você vai ser mais um panfletando no meio da multidão. Entendi. Show de bola, show de bola. E olha só, a gente já deu um monte de dica hoje pra galera, mas assim, ó, a tua agência, eu sei do tamanho da tua agência e sei da competência de vocês também, né? Sendo especialista hoje em marketing digital, né? Para provedor de internet. E agora eu vou pegar no teu pé, né? Vamos O lá. que que tu, o que que tu tem aí de especial para essa galera que assistiu a gente hoje, que estava aqui, que tem provedor de internet e quer trabalhar com vocês, né? Tu tem alguma coisa que tu possa indicar para essa galera, uma promoção, por exemplo? A gente estava falando em Cara, promoção aqui, mas eu prometi que sempre que eu trouxer alguém assim que pode ajudar os provedores de internet, eu vou tirar um pouquinho, né? Então, Janderson, vocês que são especialistas, para quem assistiu a gente, tá? O que que tu pode ajudar essa galera aí? cara, é assim, promoção, cara, a gente não trabalha com promoção, porque por mais que a gente vende promoção dos nossos clientes, a gente, cara, a gente busca muito o valor do serviço que a gente faz para o cliente. Não estou falando de dinheiro, Uhum, mas o valor do serviço que a gente presta para o cliente, ele tem uma essência, entendeu? E o que eu posso dar para um cliente desse hoje, que principalmente que vier através da nossa live, cara, eu posso dar uma consultoria de marketing gratuita ali de 1 hora, a gente analisa como é que tá as mídias do cara e eu indico quais são os caminhos que ele pode trilhar para ele ter o resultado que ele deseja, entendeu? Então eu uhum, posso conceder uma entendi. consultoria gratuita, o cara manda no direct aí, fala que viu na live, que, cara, com certeza eu vou querer ajudar, cara, porque é um momento onde é que a gente tem que ajudar as pessoas, Felipe. A gente sabe que a gente vai passar por esse momento, mas a gente tem que pensar no próximo, cara. Então, assim, Exato. aí
fica aí a ajuda que eu posso dar nesse momento junto com a agência, né? Que a gente tem várias pessoas que trabalham hoje conosco que são especialistas. Então a gente está aí para poder ajudar mesmo, tá bom? Beleza, então ficou para quem assistiu a live, está assistindo e tem provedor de internet, então tem 1 hora de consultoria grátis, né, com essa Impulse. a Impulse. E obrigado. Espero que o pessoal compartilhe, entre em contato, porque, cara, eu sei, é uma das coisas que eu vim crescendo ouvindo, e eu, nesses últimos anos, cada vez mais, é que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. É muito difícil, muito difícil. E se a gente for pegar há anos e anos atrás, voltou a energia aqui, ó. Para quem entrou agora, eu estava sem energia elétrica, estava só pelo celular mesmo e com uma luminária aqui em cima. Voltando aqui a falar do que a gente estava falando, cara, ninguém cresce sozinho, né? Não existe empresa onde o cara pense e tem um pensamento pequeno de dizer assim, cara, eu me viro, eu dou um jeito, isso não existe, isso não existe. Não Então, existe. quem está aí, quiser aproveitar 1 hora de consultoria grátis, né, para marketing digital na Impulse, garanto que o Janderson, gente, vai levar vocês para outro nível. Cara, vocês vão começar a ver marketing digital e em relação à empresa de vocês completamente diferente, e isso eu posso garantir, né, Janderson? Janderson, quer dizer mais alguma coisa para essa galera aí? Cara, eu queria agradecer a oportunidade, né, Felipe? Porque o trabalho que você está fazendo para ajudar os provedores de internet, cara, é algo magnífico, que ninguém, assim, que eu vi, que tem a mesma qualidade que você tem para poder apresentar algo que realmente seja solucionador, né, cara? Porque a gente está vivendo um momento muito, muito crítico e você, na questão de consultoria que você presta aos provedores, você consegue traçar ali, cara, um objetivo muito claro para os provedores poderem continuar a sua jornada, para a equipe do provedor em si, né? Trabalhar de maneira correta, cara, sem medo, né? Porque a mídia aí, ela tá para assustar a gente. Então, assim, a Exatamente. clareza que você passa na sua consultoria, eu acho incrível, cara. E assim, e o que a gente puder ajudar na Impulse, a gente está à disposição, cara. A gente tem mais de 25 clientes só de provedor de internet hoje em atendimento, né? Fora os outros provedores que a gente está em negociação para poder atender também. Então, a gente está indo trabalhando de maneira muito correta, cara, porque simplesmente cada cliente é diferente, cara, um do outro. Não tem como eu pegar a mesma estratégia que eu peguei de um provedor A e colocar no provedor B, porque a maioria das vezes são públicos diferentes. Então a gente tem clientes em mais de 7 estados do Brasil hoje, provedores de internet. Então, atendendo várias regiões, contando ali, a gente faz campanhas para mais de 72 cidades, cara. Só para ter É muito. noção. Então, assim, são vários tipos de etnia, são pessoas diferentes, são públicos diferentes. E o que você tem que Culturas fazer? diferentes. Exatamente, você tem que entender. Então, a gente tem mais de 5 anos, né? Vamos completar agora 6 anos de experiência trabalhando com marketing somente para provedores. A gente tem clientes de outros segmentos? Tem, cara. Mas o nosso maior nicho hoje são os provedores de internet. Então, a gente tem propriedade para falar, cara, sobre esse assunto de marketing digital, entendeu? Então, assim, é igual a gente falou, cara, fica aí o nosso convite, né, para poder fazer uma consultoria referente ao que pode ser melhorado no marketing do provedor, da sua empresa, né? E agradecer, cara, pelo seu trabalho, pelo convite aí. Espero que a gente possa partilhar mais momentos como esse, né? E Com vamos certeza, juntar, com cara. certeza. A gente vai trazer no futuro muito mais assuntos. Tu falou de uma coisa muito importante antes, que é a questão dos provedores de internet. O que acontece? Né? Tu falou da gente estar fazendo live, desenvolvendo conteúdo, a gente vai cada vez mais ter conteúdo, principalmente no YouTube, conteúdo gratuito, né? Na verdade, a gente serve sim os provedores. E o que eu vejo muito pouco ainda hoje é os provedores não percebendo que eles têm uma empresa na mão, né? Ainda com um pensamento muito de técnico no sentido assim, aquela situação de ter lá quilômetros de cabo e não ter cliente conectado no cabo prova o suficiente de que o pensamento por trás ainda é muito técnico e pouco gerencial, vamos dizer assim, né?
não tem uma gerência legal do negócio. Acredito que ainda está faltando para o provedor de internet enxergar o provedor de internet como empresa, como negócio em pleno potencial, principalmente no momento como está vindo, né? E muito provedor sofreu com essa crise, está sofrendo ainda e vai sofrer por um bom tempo, talvez, enquanto não entender que provedor de internet é a empresa em pleno potencial e fatura muito mais do que muita empresa por aí, né? Exatamente. E fica só uma dica, cara. O momento de mais se investir no provedor de internet, principalmente falando em marketing, é agora. É Porque agora. as pessoas estão em casa, cara. As pessoas estão sem o que fazer. E a maioria das pessoas estão passando raiva com internet lenta. Então é a hora que o cliente, que o provedor tem que olhar para o seu cliente e falar, cara, eu tenho que auxiliar. Porque quando passar, cara, essa onda que eu sei que vai passar, que está bem perto de passar, só que a gente tem que ter bastante discernimento nesse momento, cara, eles vão lembrar de quem ajudou eles naquele momento. Exatamente. Entendeu? Exatamente Então isso. é a hora que o provedor de internet tem que investir mesmo, cara. Não se fala somente em marketing, mas, cara, tá perto do cliente. Entendeu? Exatamente. Criar uma estrutura sadia, um relacionamento sadio com o cliente, né? Exatamente. Eu sempre falo que tem que trocar o pensamento, né? E como tu trabalha muito com marketing digital, a gente acaba trabalhando muito com o relacionamento interno dentro das empresas, né? Na verdade, a gente basicamente faz isso, né? Trabalha a comunicação interna da empresa, faz a comunicação entre funcionários, a relação entre eles, trabalhar. E eu acho que a mudança começa por ali, né? Acho que a mudança toda dentro de uma empresa, principalmente dos provedores de internet, que eu sempre falo que ainda é um pouco recuado, eles não buscam tanta ajuda em relação a outros ramos, a outro tipo de negócio, né? E ainda é algo que está começando a caminhar para um futuro bem diferente. E assim como toda profissão, assim como todo negócio, ele passa por isso. O que os provedores estão passando é só o começo. Daqui para frente, sempre existe filtros. Vai vir pessoas boas que vão enxergar no negócio de provedor de internet, vão enxergar que é um negócio bom, vai investir, vai vir com uma mentalidade diferente e vai atropelar. Pode ter certeza. Exatamente. Principalmente depois da crise, né? Muita gente vai crescer o olho pro lado do provedor, né? Se é que já não cresceu, por conta disso, e o cara que não está preparado, não tem uma administração legal, não consegue enxergar que o marketing digital é o caminho e usar isso para ter um bom relacionamento com o cliente, cara, vai vir o cara que está preparado lá atrás, ele não entende nada de puxar cabo, né? Porque isso é técnico e isso se compra, né? Mas ele entende de gestão de pessoas e ele vai atropelar. Pode ter certeza que é isso que Exatamente, acontece. exatamente. E as pessoas têm É, que pensar a maioria tem que pensar já, cara, no momento pós-crise. Ainda tem pessoas que não estão exato. pensando na crise, né? Então, como é que você vai sobreviver depois da crise, né? Então, o que você falou sobre gestão, cara, gestão é a chave do sucesso. Não tem nem o que Gestão é a discutir. chave de sucesso. Exatamente, exatamente. Janderson, muito, muito obrigado por estar aqui falando com a gente. Eu não sei se agora vai poder ficar salva a live, eu acredito que não, a não ser que a gente tenha gravado. Chegou a gravar? Tá Conseguiu gravado. aí? Ah, Tá beleza. gravado. É o que não adianta. Trabalhando com o cara do marketing digital é outro nível. Janderson, muito obrigado, obrigado por ter participado com a gente. É uma honra ter aqui junto com nós trabalhando, junto com nós participando das lives, ajudando os provedores. Eu sei que tá um cara foda nisso e tem muito conhecimento para ensinar a gente e para os provedores também, né? Então, tranquilo, muito, muito obrigado mesmo por estar aí. Não, Felipe, eu agradeço, cara, de coração a oportunidade que você deu pra gente poder falar e tentar ajudar um pouco. E o seu trabalho que você tá fazendo, cara, é magnífico. Então, assim, continue firme, cara, que você vai conseguir ajudar muitas empresas a saírem do sufoco. Porque, cara, ninguém não é tão bom que não possa ser ajudado. Então, Exatamente. esse é o momento exatamente de ser ajudado, cara. Então, obrigado mais uma vez, cara, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu vou ficar esperando, viu? Com certeza. Não, não vai pensar que eu vou te esquecer tão cedo, não. Logo, logo, já vou botar na agenda aqui para a próxima do Ô, mês que vem rapaz, já, fica à para te disposição, voltar cara. já. Então Show de falou então, bola. Felipe. Brigadão, cara. Vocês aí que estavam acompanhando a gente, muito obrigado pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Beleza. Valeu, pessoal. Um abração Valeu, para todos aí. Até mais. Tchau, tchau. até mais.